Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Go Next Talk, o seu podcast sobre governança e sucessão. E hoje nós vamos falar sobre como a governança pode contribuir para o crescimento e fortalecimento das empresas familiares desde os primeiros anos de vida. E também vamos conhecer melhor o case da Enova, uma empresa de trading que conecta fornecedores e distribuidores de todo o mundo com soluções que vão desde o desenvolvimento de novos produtos até logística e suporte financeiro. Participam conosco deste episódio Aldo Macri, diretor da GoNext. Seja muito bem-vindo, Aldo. Muito obrigado, Thaís. E também Eduardo Kaifer, CEO da Enova. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter você aqui. Para começarmos, Eduardo, eu gostaria que você compartilhasse conosco e com quem está nos assistindo como surgiu a Enova. Bom, a Enova surgiu primeiramente com a vontade de empreender, né? Eu acho que o empreendedorismo sempre esteve nos veios aí familiares, então isso sempre esteve muito vívido aí na minha vida. E depois ela veio com o intuito de criar relações um pouco diferentes das convencionais, relações mais humanizadas. O nosso propósito realmente é conectar os fornecedores e os distribuidores ao redor do mundo, né? Através de soluções aí mais dedicadas, mais customizadas. Dessa forma, nós conseguimos agregar valor aos serviços, fortalecendo a cadeia como um todo, né? E também por estar no Brasil, né? O Brasil é um país fantástico, cheio de oportunidades, e o mundo demanda muito pelos produtos e pela qualidade dos produtos produzidos no Brasil. Então, eu acho que essa união de todos esses pontos aí trouxeram a constituição da Enova. Essa não é a sua primeira experiência no empreendedorismo, né? Você vem de uma estrutura e de uma família empresária também. Eu queria que você contasse um pouco para a gente também como esse aprendizado que você teve dentro da empresa da família contribuiu para que você hoje abrisse o seu próprio negócio e empreendesse junto com a Enova. Bom, acho que fala um pouco da experiência, né? Ter participado de uma empresa já consolidada, você aprende muitas coisas no percorrer desse caminho, né? A troca de experiência, tanto as coisas que funcionam como as coisas que não funcionam. Então, essa experiência que eu adquiri ao tempo me trouxe solidez para poder empreender e abrir o próprio negócio. Eduardo, acho que pegando um gancho nessa resposta dessa pergunta, você poderia explorar um pouco mais como que foi, né? Quais são os principais desafios no momento que você criou de fato a Enova, né? Uma empresa que você foi o principal sócio fundador, né? Quais os desafios você enfrentou nesse início? Bom, eu acho que empreender no Brasil e eu acho que no mundo todo é um desafio, né? Eu acho que desafio não falta no dia a dia do empreendedor. Quando você está num ambiente corporativo já consolidado, muitas estruturas elas já foram formadas. Quando você abre um novo negócio, não, né? Então você precisa começar tudo do zero, especialmente na questão de transmissão dessa nova cultura, dos seus propósitos. Então, como você constrói isso, como você apresenta isso para o mercado, como o mercado recebe isso. Então, é uma construção que ela vem de etapas a etapas. Então, apesar de ter um histórico no mercado, é uma empresa nova. Então, você precisa constituir toda essa confiança de começar um negócio novo e constituir todas essas estruturas, né, que fazem do negócio um negócio sustentável. Na minha história, eu sempre fui muito voltado, apesar de ter passado por diversas áreas, mas voltado ao comercial. E quando você vem ao ambiente do empreendedorismo, você precisa ser tudo. Você é financeiro, horas comercial, horas contador, um pouquinho de tudo. Então, você precisa criar essa dinâmica aí de atender todas as demandas da empresa, além de, claro, seguir no caminho aí do comercial e fazendo a trading a rodar de compra e venda, atendendo os fornecedores e clientes. E, Eduardo, o que é que motivou você a implementar esses processos e estruturas de governança na Enova desde os primeiros anos da empresa? Porque nós percebemos muitas vezes que as empresas, não é, Aldo, elas têm primeiro uma trajetória, uma história, depois de anos ou até mesmo décadas, é que elas começam a se preocupar com essas estruturas de governança. No caso do Eduardo, essa preocupação veio já nos primeiros anos da empresa. O que é que motivou você, Eduardo?
Bom, acho que a GoNext já vem sendo parceira na minha história aqui há muitos anos, né? Então, na empresa onde eu trabalhava anteriormente, ela não começou com a governança, né? É algo mais recente. Então, nós implantamos parte da governança, começamos com um trabalho de implantação de governança nessa empresa anterior, o que me trouxe bastante experiência. E eu acho que isso foi parte do porquê começar já. É muito mais fácil você construir algo do começo, né? Por mais que você talvez não comece com uma estrutura de governança tão robusta, você começa a colocar os primeiros pilares da governança nos primeiros dias, né? Então isso vem já no DNA da empresa. É muito mais fácil implantar a governança desde o início, né? Então acho que esse histórico que eu tive anterior me trouxe muito essa consciência da importância da governança a partir dos primeiros passos da empresa. E, sem dúvida, também trilhar um caminho mais fácil, aí, talvez um pouco mais calmo, né? Na construção da Inova. Perfeito, Eduardo. Agora que a Enova já tem, né, alguns anos de vida, você conseguiria destacar algumas vantagens, né, que a governança trouxe para o negócio da Enova até então? Bom, a Enova, ela nasceu com esse espírito da humanização, né? Então, eu acho que a governança traz muito disso, de entender todos os que estão em volta e que vivem nesse ecossistema da empresa e trabalhar com eles, né? E respeitá-los, saber como lidar com eles, a parte dos talentos internos também, como você lida com os talentos, como você desenvolve os talentos, como você fideliza esses talentos que estão internos, né? Então, ela vem agregar muito nessa parte. Também ela traz caminhos mais claros, ela ajuda na transparência para com esses stakeholders que estão e participam desse ecossistema, né? Então, você deixa as coisas mais claras. E isso vai transmitir também da sustentabilidade do negócio, né? Então, quando você traz todas essas etapas da governança dentro do seu dia a dia, né? Ela traz muito essa questão da sustentabilidade, ajuda na sustentabilidade. Eu acho que um passo que foi transformacional dentro da Inova foi quando nós conseguimos realmente implantar um conselho consultivo, né? E isso nos trouxe uma orientação muito grande, nós aprendemos muito com experiências de outros empreendedores, de outros executivos que estavam já no mercado, e também nos trouxe a questão do consenso, né? Quando você atua na empresa de uma forma solo, só como um empreendedor, você tem uma visão. Quando você compartilha dessa visão, quando você consensa essa visão e os caminhos a serem trilhados, isso torna muito mais fácil, muito mais claro e também dá solidez para o negócio. Agora, Aldo, a gente já falou muito sobre governança nesse episódio de hoje, mas para aquelas pessoas que ainda não têm tanta familiaridade com essa temática, eu gostaria que você nos explicasse quais são os pontos centrais que fazem parte da governança corporativa dentro das empresas. O que é a governança? Não, perfeito. Acho que o Eduardo conseguiu trazer, né, alguns exemplos, né, práticos da governança. Mas governança, né, como o próprio nome já diz, né, é uma sistemática de governo, né? Então, como governar o negócio como um todo, né? Muitas empresas, né, confundem governança com gestão, né? Então acho que é bom trazer um pouco essa diferenciação. A governança e a gestão estão interligados, né? Um de alguma maneira depende do outro. É como se fosse uma ampola, né? Governança em cima da ampola e gestão embaixo dessa ampola. E eles se comunicam, né? E a governança, ela tem que trazer, né, a luz da estratégia, né? Então, o Eduardo deu um exemplo da implantação do conselho consultivo, né? Então, a partir do momento que eu implanto o conselho, eu tenho que olhar a empresa daqui para frente, né? Daqui anos à luz para frente, qual que vai ser a minha estratégia, né? De médio e longo prazo, né? Eu estou olhando para frente. Já a gestão, eu olho para o meu dia a dia, né? Para executar aquela estratégia que o conselho, né, dentro dessa temática da governança, definiu, né? E confunde-se muito também a questão da governança praticada em empresas de capital aberto, né, da B3, com a governança que normalmente, né, a GoNext atua mais com implantação em empresas familiares, né, de capital fechado, né? Então,
os conceitos, né, os princípios, a boa prática são praticamente os mesmos, mas a implantação, né, a forma de customizar essa governança para diferentes ambientes, diferentes tipos de empresa, diferentes tipos de composição, né? O Eduardo tem uma composição de sociedade, mas tem outras empresas que têm outra composição de sociedade, outra composição dos times de gestão, e assim também dos seus sucessores, né, seus herdeiros. Então, a gente fala muito que a governança tem que ser customizável ao ambiente na qual ela está sendo discutida ou implantada, né? Legal. E, Aldo, dentro desse conceito que você traz, quais são aqueles problemas ou dificuldades que a governança resolve ou então atenua, mitiga? São inúmeros itens, né? Acho que um dos principais é a questão de lidar com o alinhamento de interesses. Né? O Eduardo comentou dos diferentes stakeholders, né? Então, eu tenho, dentro das dimensões da governança, eu vou ter a dimensão patrimonial, a dimensão familiar e a dimensão da gestão. Quando a gente olha, né, essas 3 diferentes dimensões, eu tenho públicos diferentes com seus também diferentes interesses. Então, acho que a governança ela vem para, né, endereçar essas questões. O Eduardo também citou essa questão de definição mais clara dos papéis e responsabilidades, né? Como eu falei ali, né? Cada ambiente tem a sua complexidade. Eu vou ter ambientes que talvez o empreendedor é o sócio, o fundador da empresa, ao mesmo tempo ele é o CEO, e ao mesmo tempo ele pode ser o conselheiro, o presidente do conselho daquela empresa. Então, como lidar, né, com os diferentes chapéus em determinados momentos dentro das discussões, né? Se tiver um órgão que é o conselho, ele vai ter que estar como conselheiro. Ele vai estar discutindo gestão, né? Ele vai ter que estar com o papel lá de CEO de executar a estratégia. Então, e a governança vem para ajudar a definir esses papéis e responsabilidades de todos os públicos de interesses, né, que estão envolvidos, né, nos diferentes mecanismos da governança. A questão do sistema de gestão eficiente, né? Então, a governança, como eu falei, puxa a gestão e a gestão tem que entregar, de fato, né, a execução daquela estratégia e, consequentemente, é um sistema mais eficiente do que eu não ter uma governança estabelecida. Processo de decisão. Então, a decisão, se eu tiver um conselho já maduro, né, toma-se decisões dentro desse conselho, né? Se já for um conselho de administração, por exemplo, né? Então, isso ajuda a levar os temas, né, para o conselho serem tomados para a tomada de decisão, né? Diferentemente de eu misturar, né, o dia a dia da gestão com decisões mais estratégicas. Outro tema importante é a questão do processo de sucessão, né? Então, o conselho, como guardião da governança, tem que estar olhando para a questão da sucessão, seja a sucessão do próprio conselho ou a sucessão da diretoria executiva daquele negócio, né? Então, esse é um dos temas principais também que uma governança, né, deve tratar e também no papel do conselho acaba tratando. A questão de gestão de riscos, né? Então, riscos estratégicos, né? O que hoje está sendo falado, né, de forma macroeconômica, geopolítica, que eventualmente pode impactar o meu negócio. Então, essas são temáticas que são discutidas dentro do conselho, né, como o principal papel da governança. Quando a gente fala do equilíbrio dos interesses, né, um dos nossos consultores fala muito dessa questão de desarmar as bombas relógio, né? Então, uma governança ajuda em as empresas anteciparem futuros problemas que podem surgir, seja na questão de sucessão, na questão da gestão e assim por diante, né? E acho que o Eduardo também citou a questão da transparência, né? Na medida que eu tenho diferentes stakeholders, né, a governança possibilita trazer uma transparência maior, né, de tudo que envolve aquela organização, aquela sociedade e atendendo, né, os diferentes interesses desses públicos, né? Então, acho que, de forma resumida, acho que consegui trazer os principais pontos aqui. Aldo, como a gente já discutiu hoje nesse episódio, diferentes empresas decidem implementar a governança em diferentes momentos. No caso da Enova, já nos primeiros anos. Em casos de outras empresas, isso levou um pouco mais de tempo. Então, dá para a gente perceber que não existe aquele momento ideal para se começar a pensar em governança. Obviamente, quanto antes, melhor. Mas o que eu queria saber, na tua visão, com a tua experiência, quais são os sinais que muitas vezes a família empresária começa a perceber no dia a dia do negócio e que podem servir como indicativos de que a empresa está
pronta para iniciar um processo de governança e de que, de fato, a governança vai conseguir ser implementada e gerida de uma maneira adequada? Não, perfeito. A resposta ideal é que inicia-se, de fato, o quanto antes, né? Isso. Mas a gente sabe que no dia a dia das organizações, né, o empreendedor está focado em fazer o negócio dele crescer, né, focado em vender produtos e serviços, assim por diante. E aquela parte interna, né, de organizar a cozinha vai ficando um pouco para depois, né? O Eduardo trouxe a experiência dele, que, né, entende que fazia sentido iniciar com a governança logo no início da Enova, né, por também experiências que ele teve no passado. E é difícil entender, né, ou estabelecer qual que é o momento certo, né, qual que é o momento ideal, né? A gente fala muito que é um ato de coragem, né, lidar com essa questão na governança, né, principalmente a questão, quem dá o passo inicial acaba sendo os sócios, né? E muitas vezes, né, nos últimos anos, a gente tem visto muito a nova geração também querendo acelerar esse processo, né, sendo um ente dentro dessa tomada de decisão que acho que tem buscado mais, né, esse tipo de assunto, né, dentro das empresas. Então, como eu falei, né, acho que a governança tem que iniciar o quanto antes, e é lógico que o empreendedor, às vezes, ele tem que o tempo dele também é escasso, né? Então, a gente tem situações de clientes que a gente tem iniciado agora o trabalho de governança, que são situações de empresas que estão em crescimento, né? E é o momento ideal, pode ser um momento ideal, né? Está em crescimento, por mais que vai ser um tempo que vai me concorrer com o dia a dia, né? Um projeto de governança, mas eu tenho que aproveitar o momento que a empresa está no auge, está crescendo, e evitar aquela questão das bombas relógio, né? Então, se eu conseguir já desarmar essas bombas relógio e preparar a minha empresa de uma forma estruturada para esse crescimento, vai ser o momento ideal de iniciar. Empresas que eventualmente estão em momentos de crise, né? Briga de sócios ou crise financeira, são situações também que necessitariam ter uma sistemática de governança, né? Eventualmente pode ser já um pouco tarde, né? Mas nunca é tarde para iniciar um projeto de governança. Lógico que num ambiente desse, os conflitos, né, a complexidade de implantação da governança vai ser um pouco maior, mas como eu falei, né, não tem momento certo de iniciar. Se tiver em momento de conflito de sócios, momento de crise, né, o Eduardo citou, né, eu trouxe pessoas de fora, né, executivos, empreendedores que já passaram por que eu estou passando agora, que vão conseguir também ajudar, né, nesse processo de saída de uma crise ou num processo de reestruturação ou estruturação, né, dessa empresa no âmbito da governança, né? Uhum. Eduardo, hoje, quando você olha para o futuro da Enova, quais são os pontos que você vê, que você imagina para o futuro da empresa e de que maneira também você pretende fazer com que esse legado ele permaneça para as próximas gerações da sua família? Bom, eu acho que a governança, ela me traz uma clareza muito grande de que caminhos eu devo seguir, né? Eu acho que é tão importante você entender o que você quer, tanto quanto o que você não quer, né? E na governança nós conseguimos olhar isso com muito mais clareza. Como foi comentado, né, nesse caminho que nós estamos almejando traçar para os próximos anos, hoje nós conseguimos ter muito mais clareza dos riscos que nós temos traçando esse caminho e como nós podemos mitigá-los, né? Então, estar mais preparados para esse caminho por vir que nós temos. E eu acho que um ponto muito importante, olhando para o futuro, são sempre as próximas gerações, né? Então, uma empresa que ela está com a governança dela ativa, em pleno funcionamento, também permitem que as próximas gerações elas possam tomar escolhas melhores do que querem fazer. Se elas almejam seguir na vida profissional dentro desta empresa e que elas, nesse momento, estejam preparadas para isso também, e entender se elas estarão preparadas para isso, ou se elas querem também seguir caminhos novos, né, e empreender em novas áreas, como outros profissionais, como médicos, dentistas, e possam oportunizar o que mais faz sentido para eles. Então, é uma forma de trazer essa sustentabilidade tanto para a família quanto para o negócio.
Muito bem. E para encerrarmos esse nosso episódio de hoje, Eduardo, que conselho você daria para outros empresários que estão pensando em implementar processos de governança na sua empresa, mas que muitas vezes ainda estão com receio de começar a planejar e pensar nesse tipo de ação para o negócio? Bom, você implantar a governança, como foi dito, né? Quanto antes é melhor, né? E nunca tem o tempo certo. O empresário, ele está sempre cheio de atribulações, de tarefas, e faz necessário achar o tempo para poder implantar essa governança. Mas eu acho que também se cria, muitas vezes, um medo muito grande de implantar a governança, né? Ou seja, transformam isso num problema muito maior, numa dificuldade muito grande, e ela não é tão difícil assim. Você pode implantar isso aos poucos, ao seu tempo. Então, o importante é que esteja sempre evoluindo. Perfeito. Eduardo, Aldo, muito obrigada pela participação de vocês no Go Next Talk de hoje. Nós agradecemos. Obrigado, Thaís. Obrigado, Eduardo. Obrigado, é sempre muito bom estar entre vocês. O Go Next Talk de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre governança e sucessão, acompanhe as nossas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!